Então vamos embora, pessoal. A aula hoje é sobre arritmias cardíacas. Todo mundo conhece. A ideia sempre vai ser aqui, pessoal, trazer as informações de uma forma muito rápida, porque, querendo ou não, infelizmente, a gente tem uma hora só e a arritmia cardíaca, obviamente, não dá para explicar em uma hora, né? Mas o objetivo é tentar trazer alguns highlights de algumas questões que alguém poderia aprender só numa empresa carta, ou até nem iria aprender. Então, você tem que trazer de uma forma muito direta, tá? Vou precisar da ajuda de vocês. Tem alguns desafios diagnósticos, nem são tão desafios assim, mas depende então, né? Vamos ver como vocês estão. Mas vamos lá. Ó, gente, caso clínico bem, dia a dia, 68 anos, eu sou o João. Então, atendendo não é que ele internou por AVC isquêmico, tá? E aí, o que vai lá, você faz uma anamnese um pouco mais detalhada e percebe que ele tinha arritmia. Aí você vai lá no prontuário e escreve assim, arritmia a esclarecer. Não é verdade? Então, a partir de hoje, não é mais assim, tá? Por quê? Porque isso aqui não ajuda nada, né? Porque, na verdade, não quis dizer absolutamente nada. É importante que você tente especificar melhor o que o paciente tem, né? Certo? Até para você poder tentar, primeiro, trazer hipóteses diagnósticas, qual arritmia pode ser que ele tenha, né? E número dois, tentar daí procurar algum tratamento empírico. Afinal de contas, quantas vezes a gente não faz um antibiótico sem saber qual a bactéria? Quantas vezes a gente não faz um tratamento, sei lá, qual o outro for, sem ter exatamente qual o diagnóstico perfeitamente, né? Mas que a gente pelo menos tem uma direção. Então, como é que acontece? Quando você for colocar lá, escrever assim, arritmia, você minimamente faça o primeiro pensamento, que é o quê? Boa! Taquiograde! Taquiograde! Muito bem, parabéns! Vai ganhar no dia, tá? Vamos embora. Então, mais que 100 ou menos que 50. Certo? Já mudou, né? 50. Vai para 50 BPM, certo? Sendo que, ó, nós vamos separar entre as taguetinas entre supraventriculares e ventriculares e as bradiarritmias. Esse aqui sim eu vejo muito poucas pessoas fazendo essa divisão. Entre disfunção do nosso nasal ou bloqueio atrioventricular. A gente vai conseguir ver isso melhor. Bem no final eu vou fazer de volta o fluxograma inteiro, assistindo em pauta bem no final dele completo, tá? É o seguinte, ó, supraventriculares, quais são as opções? FA, né, claro, Flutter, Sherman, extracístole supraventricular frequente, esse aqui eu vejo muita pouca gente escrever, e é bem, bem frequente, às vezes é um problema, porque ele é pré-fibrilatório e vira FA no futuro, se a pessoa tem AVC, será que ela não está tendo uma FA paroxística, certo? Taquicardia supra, ó, uma coisa só em que confunde um pouquinho, ó, que vejo como isso aqui, ó, taquicardia supraventricular, e aqui, ó, taquicardia supraventricular. Então, para você dizer se você está falando ou de TRN ou de TAV, quando você for escrever TAC supra, você tem TAC supra, adenosina, manobra vagal, você está querendo dizer taquicardia paroxística supraventricular. TPSV. Esse P paroxística é importante para dizer que você está falando disso e não disso. Certo? Essa é a ideia. Então, TPSV. Você tem TPSV, não faz adenosina, faz manobra vagal. Ou é entrada nodal, ou é atrioventricular. Taquicardia atrial também é outra taquicardia comum no paciente idoso, cada vez mais com envelhecimento a gente vai capturar isso mais. Vira depois a TAM, que é tão famosa que é toda vez no livro de curso, né, realmente nas provas, né? Tem que unifocal ou multifocal, né? E sinusal, que não é bem uma arritmia, mas eu coloquei aqui para dizer que realmente às vezes o diagnóstico ele é ataque sinusal. Mas primeiro, coloque, porque não é um laudo, né? E número dois, às vezes ela realmente confunde, porque ataque sinusal, às vezes a onda P está dentro da T. Então, deve ter assim, QRST, QRST. Só que a P está dentro da T. Aí eles têm que tomar muito cuidado, porque às vezes é uma ataque sinusal diagnóstico. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, gente. Qual que é o diagnóstico do paciente? Quem fala primeiro para ele? Vamos lá. Só assim para eu falar. FA. Por que é FA? É uma taquiarritmia, tanto 96 aqui essa frequência, né? Não tem onda P, se vocês olharem com bastante detalhe, assim, olha a derivação por derivação, olha D2, que é mais comum, né, de você tentar buscar, mas também olha D3, D4. D3, D4 tem uma onda P, às vezes não é visível, porque ela está bem próxima aqui realmente do coração, né? Então é uma boa dica para você buscar onda P, ó. Então não tem onda P, não tem onda P, não tem onda P, não tem onda P, não tem onda P. E a outra dica, ó, perceba como tenta dar um espaço maior, ó, porque como percebe como às vezes está meio coladinho, então dá um espaço, veja onde ela está mais espaçada, assim, para você ver se não tem onda P mesmo. Porque, você está tão irregular assim, será que não é? Mas é no final, né? Não, por exemplo, a TAM, por exemplo, uma extracístole ventricular supraventricular assim, frequente também, né? Então, isso confunde bastante. Então, dá um espaço maior onde você consegue perceber que não tem. E a dica, por exemplo, é sei que uma FA, agora vamos medir contar a frequência, né? Eu começo aqui, eu começo aqui, eu começo aqui, daí vai dar todas as frequências todas doidas. Então, como é que eu faço mesmo? Conta daqui até o final e multiplica por
3, porque é como se eu estivesse escutando o paciente, botando uma cidade no peito e devolvendo. Ó, tem 14 batimentos em 10 segundos. E isso aqui, ó, tem 10 segundos. Então, se eu multiplicar por 60 para 6, vira 60 segundos, eu posso abrir em 1 minuto, né? Porque irregular não daria para eu ver um intervalo RL, né? Ok, FA. 1 a cada 3, 1 a cada 3 ou a cada 4 ABCs é devido a FA. Então, é bem comum. Número 2, e bem mais importante de tudo, a gente consegue intervir. E de que adiantaria a gente fazer tanto diagnóstico brilhante e depois não poder ter nada para fazer, né? Então, assim, é totalmente evitável, totalmente prevenível e realmente a gente consegue tratar. Isso que é muito importante. Tanto é que a diretriz coloca como 1A, Charles-Vasque 2 ou mais fazer anticoagulação, Charles-Vasque 0 não fazer, e Charles-Vasque 1 é 2A. Né? Tem essa indicação 1, 2 e 3. Né? O 3 é não fazer, o 1 é fazer, e o 2 é dividido em 2A e 2B. Que o 2A é a favor de fazer, apesar de não ser totalmente consensual, isso, né? Mas ele pesa a favor de fazer. Então, o que ele está te dizendo, ó, Charles-Vasque 1, tenda a fazer. Coisas que às vezes vai dar você não fazer, o paciente corre o risco de sangramento, né? Mas na tendência é a gente anticoagular mesmo assim Charles-Vasque 1. Certo? E, por fim, aqui, ó, Charles-Vasque não deve ser aplicado em algumas situações especiais, por causa que o Charles-Vasque não avalia bem cardiomiopatia hipertrófica, hipertiroidismo, amiloidose, tá? E reumático, o que que faltou, né? O que faltou? Reumático também, tá? Beleza? A gente não avalia Charles-Vasque nessas situações porque ele é de alto risco, ponto final. Certo? Pode ser Charles-Vasque 0, é uma menina de 20 anos, com febre reumática, estenose mitral, você vai anticoagular, certo, gente? Não vai fazer, inclusive, né? Porque qual anticoagulante? Do que é preferencial. Esse aqui parece até meio bobo, né? Falar para vocês, porque antigamente eu havia essa discussão, né? Será que eu devo anticoagular com do preferencialmente? A resposta é sem dúvida nenhuma, né? Tanto é que essa nem só falam do que como se não houvesse outra opção, né? A outra opção é varfarina. Mas aí depois da pessoa, lógico que eu não vou fazer varfarina, né? Verdade, verdade, sangra muito mais. Só que daí eu deixo aqui algumas questões, ó, que às vezes estão na dúvida, se a prótese biológica também, por acaso, não indica a varfarina. A resposta é não. Prótese biológica, dou aqui a mesma coisa, não tem problema. Assim como na insuficiência mitral, assim como na insuficiência aórtica, assim como também insuficiência aórtica. Então, estudo muito bonito que chama River, né, que eles testaram com a prótese biológica, dando DOAC, que é um estudo brasileiro, dá para se utilizar DOAC em prótese biológica. Isso vale a TAV, que a TAV, para quem não sabe, é biológica também, né? Então, TAV, prótese biológica e cirúrgica, todas elas podem fazer DOAC da mesma forma. Porém, claro, tem essas duas exceções aqui, que até é errado, né? Antigamente, de vez em quando alguém escreve no prontuário assim, FA valvar. É errado, né? Porque pensa como FA valvar, que nem poderia ser uma prótese biológica, FA valvar, que nem poderia ser uma ciência mitral, mas não, FA valvar, é até ruim falar, né? Nem fale, mas isso fala assim, FA com prótese mecânica, FA com estenose mitral reumática. Isso aqui é indicativo de varfarina, tá? Vocês acham o quê? Que isso aqui a gente não faz DOAC porque não foi estudado, certo? Então a gente evita, né? Para uma situação que não foi bem esclarecida ainda, né? Foi estudado e foi devolvido, né? Isso mesmo, estudado e mostrou-se malefício, né? De se fazer, né? Certo? Né? Então, nessas duas situações aqui, a gente vai comprovar. É interessante porque boa parte da medicina a gente não evita coisas por não saber, né? Gestante, por exemplo, né? Mas aqui não, a gente tem evidência de que eu estou fazendo uma má medicina se eu fizer DOAC com alguém com prótese mecânica ou com estenose mitral automática moderada grave. Tá? Prótese mecânica, até por curiosidade, aqui é porque é de carbono hoje em dia, né? Tem algumas partes de metal, mas a maioria é de carbono, por isso não é um metal, né? Por isso que não fala prótese metálica, né? Prótese mecânica hoje em dia, né? Até aqui tudo certo? Tá bom. Seguindo, DOAC, quais são eles? Quais, né? São esses quatro, para quem não tinha familiaridade ainda da bigatrana e doxabana, prazer, né? Não só a rivaroxabana e a fixa. Certo? Então, esses quatro que existem, tá? Por que ninguém prescreve da bigatrana? Porque não tem similar, não tem genérico, custa R$300. Esse aqui eu pesquisei essa semana, tá? Então, daqui custa R$300 é a referência, é o único que tem realmente a Pradaxa. É o único que tem também o quê? A gente vai falar agora. Antídoto de forma assim, bem clara, aqui em Curitiba, né? Existe dos outros, existe, mas a gente não tem aqui nem em Curitiba nem no privado. No privado, tem da bigatrana, às vezes, e darussumab, né? Então, essa é a única grande diferença também na prática. O Andexanet Alpha, que é dos outros três aqui, a gente não tem na prática. Porém, então, realmente, esse aqui seria um contexto diferente do nosso. Aí aqui, realmente, ó, para a gente propor para os nossos pacientes, essas três opções são opções, na minha visão, né? Realmente aqui vai ser algo que é bem factível, né? A própria rivaroxabana é R$39, quando alguém fala assim, a pessoa não tem condição social para usar varfarina. Mas aí também não tem condição social para usar rivaroxa, né?
que custa R$39, mas ele também provavelmente não tem condição social, familiar, suporte, para vir e trazer. Quantas vezes você não vai ter que lavar para fazer varfarina, fazer RMI? Você vai ter que, sei lá, levar umas 3 vezes por mês. Só isso o transporte vai sair mais que R$39 por mês, né? Porque imagina, você paga Uber uma vez, você paga isso, né? Então, por isso que daí tem que tomar muito cuidado quando ninguém fala assim que, né, você não vai usar Rivaroxa por questão socioeconômica, né? Então, é isso aqui. Talvez não use nada, então, né? Talvez, de verdade mesmo, né? Infelizmente. Então, tá, então, ó, a diferença de preço. E aí, né, saiu o estudo recente, né? Todo mundo tá aqui, qualquer mesmo? Obra, como quiser. Mostrou que a pizza sangra menos no contexto da TEV, né? Contexto da TEV, não da FA, né? FA tá pendente ainda, né? Tá rolando, inclusive. Talvez a única diferença é por causa que a Pixar e a Maroxa fazem ataque na hora da tag, né? E aqui, para quem não sabe, então, ó, já tá aqui, já, ó, não faz aquele 15 de 12 por 21 dias, vai para a tag. Tem um FA direto, 20 ou 15 de Rivarox. Na tag, lá também tem na Pixar 10 miligramas uma vez por, de 12 em 12 por 7 dias. Aqui também não tem, vai direto para 5 ou 2,5. Tem esses ajustes aqui, né? E o ajuste da Rivarox é de 50, que ou menos, né? Menos que 50 a gente ajusta, né? E taxa de filtração, veja como aqui realmente a gente, daí a creatina é 100 né? Então, realmente, se for para um paciente dialítico utilizar, tem vários estudos chamando também Renal AF, pessoa varfarina versus da Pixa, no paciente dialítico, e valeu a pena usar a Pixa. Isso não quer dizer que você deve anticoagular alguém dialítico com FA, essa é uma dúvida, né? Claro que vale a pena não anticoagular, na verdade, que você vai causar mais mal que bem se você anticoagular, mas se você está em frente a um paciente dialítico com FA, e se você vai anticoagular porque você acha que é o certo, faça com a Pixa. Não quer dizer que você deve necessariamente só. Isso é uma dúvida. Beleza? Certo? Questões financeiras práticas, tá? Ok, isso aqui, ó. Esse aqui é muito, muito, muito esquecido, essa questão, né? Que é um esquecido, sobre família, você agora que não sabe, é um apelido da FA, é chamada arritmia metabólica, né? Porque ela tem tudo a ver com hipertensão, diabetes, lipidemia, com etilismo, tabagismo, apneia de sono, obesidade, né? Sedentarismo. Se alguém aí está frente a um paciente com FA e nunca falou que ele precisa controlar a pressão dele para ele controlar a FA, você nunca falou que ele tem que parar de beber para controlar a FA, você nunca falou que ele tem que emagrecer para controlar a FA, então daí você está fazendo errado. Mas, como vocês não são qualquer um, qualquer não são aí, né, um médico que entra por um vídeo e sai por outro, eu tenho que provar para vocês. Então, em 2015, foi publicado esse estudo no JACC, tá? Que é o jornal da Sociedade Americana de Cardio, né? E atenta-se para que era pré-análogo, né? Pré-canetas emagrecedoras, pré-análogo GLP-1. Não porque ela é totalmente pré, mas é porque, na verdade, na prática, ninguém utilizava tão difundidamente assim ainda, realmente, né? O objetivo era o seguinte, ó, ver se a pessoa emagrecer teria menos desfecho da FA. Né? Então, seria assim, será que faz bem para a FA? Tá? Aí, qual que vocês acham que vai ser a métrica? Qual vocês acham que vai ser o desfecho primário desse estudo? Em termos de FA, né? Que benefício você dá FA se eu emagrecer, né? É isso aí, carne. Pode ir embora, mas seria o ideal, né? Sempre é um pouco difícil, daí acabou que daí a gente não conseguiu testar isso aí. Seria o ideal, né? Verdade. Quando a frequência não foi quando a frequência, não foi melhor que o de frequência. Melhor que AVC, né? Não foi AVC, de frente. Quando eu gente louvou, você queria ficar sinusal, né? E aí você conseguiu, ó. Quem perdeu 10% do peso, 46% conseguiu ficar em sinusal nos holters, né? Você faz holter, e após 5 anos, 47% das pessoas estavam em ritmo sinusal em todos os holters que ele fez. Todos. E se você tivesse de uma forma sustentada, era 76%. Ou seja, realmente manter a pessoa no shape sem FA. Sem FA. Então, me importava muito se você também tipo, reganhava peso, flutuava peso. Então, isso aqui, se você não está recebendo isso, né, para FA, também deveria pensar também. Tá? Controle de frequência. Controle de frequência é aquela coisa. Se a pessoa entra e sai de FA, por acaso ela deve, então, na verdade, quando entrar em FA, pelo menos o aluno entrar em FA já tem resposta, né? Essa aqui é a ideia. Então, vai ser basicamente para todo mundo, né? Porque tem alguns pacientes idosos que já degenerado no atrito ventricular, está mais ali, mais lento e acaba não passando todos os estímulos. Faz a tal da FA de baixa resposta, né? Mas tudo bem, mas as pessoas merecem, né? Aí, ó, tem um estudo que chama RACE2, que mostrou assim, que se eu por acaso for agressivo no meu controle de frequência, o que vocês acham que aconteceu? Nada. Então, só um outro benefício também. Então, daí o braço que foi mais intolerante foi suficiente. Não fez diferença nenhuma se você pegou um paciente com FA. Foi bem agressivo para tentar manter ele assim, 60 de frequência.
Você foi mais tolerante, assim, que é a palavra leniente, né? Foi mais tolerante que até 110 dava para aceitar. E aí ele chegou a conclusão que não fez diferença nenhuma. Você só vai ganhar mais, gastar mais com de remédio, mais comprimido, mais sintomas de grade também, né? Então, até que para contrário, 110 de frequência tá bom. Eu vejo muito assim, alguém falando, nossa, a pessoa tá com a frequência de 90. Sim, mas ela tá tudo bem. FA tá com frequência de 90. Exceto se a solução reduzida. Aí não, essa aqui é a dose máxima de beta-bloco, não é nem por causa da frequência, né? Isso também é meio erro assim, de pensamento quando a pessoa fala assim, ah, não está beta-bloqueado. Aí a gente só olha a frequência. Na verdade, beta-bloqueado significa dose máxima de beta-bloqueador tolerado, né? Se a pessoa conseguir, né? Enfim, porque o cálculo vai ser tolerado a sintoma, né? Então, é dose máxima, e aí a pessoa está com 80 de frequência sincopando, tem paciente que às vezes acontece, porque a FA varia muito, né? Isso acontece muito, então vejo mais, o que guia mais é o sintoma, e tendo esse FR, você quer dose máxima, se não tem esse FR, daí seja mais tolerante, até 110 eu vou considerar. Segundo lugar aqui, ó, depende, né? Fração de injeção preservada, BCC não de HP, né? Que é realmente o diltiazem verapamil, e a fração de injeção reduzida de diltiazem, digoxina, né? Digoxina é resultado, tá? Aqui são boas opções ali para você, porque não pode usar quem tem fração tão reduzida, usar BCC não HP, né? E controle de ritmo. O que vocês sabem, o que vocês lembram sobre o controle de ritmo? Controle de ritmo, para quem não lembra, é tentar colocar a pessoa em ritmo sinusal, né? Tirar a FA, vamos correr atrás de deixar a pessoa sinusal. Ó, esse aqui eu vou cortar, não sou eu que estou falando, né? Vou tirar da nossa diretriz de FA. Para quem não sabe, a nossa sociedade brasileira fez uma diretriz só de FA. Não é nem de arritmia, é de FA. Você vê também a importância da FA, né? Aí a resposta é essa aqui, ó. Está recomendado. Ponto final. Próxima recomendação 1, livro de evidência A. A resposta é se eu conseguir. Essa aqui é a verdade. O Affirm de 2002, que randomizou controlar a frequência versus não controlar a frequência, controlar o ritmo versus controlar a frequência, né, sem controle de ritmo, a resposta que ele chegou é que não houve diferença. E é isso que todo mundo carrega esse dogma geralmente dentro de você, que agora a gente está quebrando, certo? O que aconteceu foi que no Affirm, o braço de controle de ritmo, quem ficava sinusal, ele tirava a estimulação. Pensando a pessoa está sinusal, então vou lá e tira a estimulação. Isso era em 2002. Porque eles fizeram isso, são maldosos, são muito éticos, né? Na época eu não sabia. A pessoa está em F, tem FA, ela tem FA. Paroxístico, por exemplo, ela pode estar sinusal agora, mas ela tem um FA paroxístico. Usa anticoagulante da mesma forma, certo? Na época a gente não sabia, ele tirou a anticoagulação. Além disso, naquela época tinha antiarrítmicos clóvis. Além disso, naquela época não tinha ablação de FA. Entende? Então tem várias questões que pegam na forma. Então, tudo bem, a gente fica naquela coisa que tem um estudo contra, a gente vai bater contra, e aí até isso ao contrário, tipo, assim, vai ficar até quando nisso, né? Aí, em 2020, saiu um estudo que chama ICF-4, e daí comprovou que se você pega uma FA com menos que um ano, aí você consegue manter em sinusal, a primeira coisa é conseguir, né? Porque não adianta nada você fazer, a pessoa não ficar sinusal, né? Você não vai tomar antiarrítmico e não ter efeito colateral nenhum. E aí você conseguiu reverter esses pacientes, e aí você teve menos, o que vocês acham, gente, de evento agora? Qual foi o desfecho? AVC, boa! Exatamente, menos AVC. Na verdade, é um desfecho composto, morte, AVC e infarto. E aí sim foi positivo esse desfecho composto, analisando grupo por grupo, teve menos AVC e menos morte. Morte, por incrível que pareça. Também menos morte também. Menos morte também. Importante falar que quem foi incluído aqui era sempre prevenção secundária já também. Então, eles conseguiram pegar uma paciente bem grave, assim, para poder demonstrar redução de desfecho. Isso é net forma. Também a gente já comprovou, ficar sinusal é benéfico, se eu conseguir. Nossos pacientes, infelizmente, a gente não consegue frequentemente. Tem uma frase lá do ENCOR, da arritmia da UTI, que ele fala assim: o paciente nasceu sinusal. Se for possível, deixa de sinusal. Vale muito a pena, se você conseguir, né? Essa é a questão. E aí vamos para quais são os pontos que são importantes, ó. Porque a gente vai fazer cardioversão, vai fazer antiarrítmica, vai fazer ablação desses pacientes. Sim, para controlar sintomas. Controlar sintomas que é palpitação, que é síncope, pode ser que seja internação por insuficiência cardíaca, nunca, né? Paciente interno por ser descompensado, por FA de resposta, né? Isso aqui tudo é sintoma. Se você conseguir manter sinusal, você vai ter menos sintoma. Nem que o sintoma seja internação por FA de resposta. Tá? E a intervenção de desfecho cardiovascular, talvez, provavelmente sim. Tá? Como a gente falou, tem um estudo único, e daí a gente está, como eu falei, né? Eu fui meio bonzinho demais, que talvez é um exagero, né? Sim, para o paciente certo, na verdade, né? Essa é a questão. Então, ó, o que pesa a favor de você fazer? São essas questões.
de sintoma, como a gente falou, reduz sintomas, separa sintomas de frequência, ritmo. FA de início recente menos que um ano. Aí como é que eu vou saber que tem menos que um ano? Essa é presumida, né? Pode, se a pessoa não tinha história antes, agora está FA, espera-se que seja menos que um ano, né? Olha-se o lado esquerdo, olha-se, mas veja como não está aqui em nenhum lugar, né? Realmente o ato do lado esquerdo não é uma coisa que está invertida, a gente deveria do jeitão, né? Até para pesquisar, buscar, assim, extensivamente, mas não existe um corte, tá? Tanto acima de tanto, isso aqui é proibitivo, não existe. Tá? 34 é o corte da normalidade, né? Então, até no 34 é normal, normal. Nem vai pesar muito para o corte fazer, né? Paciente jovem ativo e fração de ação reduzida também. Tudo Castle EF, paciente com CFR, controlado frequência somente ou feito ablação de FA, reduzir mortalidade para quem fez a ablação, né? Realmente, para quem tem CFR, melhor ainda, né? Não só porque às vezes a FA é a causa da CFR, como está a cardiopatia, mas também por causa de você melhorar o desfecho de interação com ciência cardíaca, morte, desfecho cardíaco, né? Certo? Então, ó, como vocês podem ver aqui, ó, tem essas 3 terapias, né, para vocês fazerem em termos de controle de ritmo, que é fazer antiarrítmico, que é fazer ablação, que é fazer cirurgia de Mason. Mason, que é labirinto em inglês. Você abre o coração ali e faz um labirinto, assim, todo, né, cortando todos os macrocircuitos que os plasmas existiram. Vocês veem como verdinho aqui, que é a indicação classe 1, né? É naquele paciente que faz ablação, naquele paciente que era refratário à droga antiarrítmica, ou daquele paciente que já é jovem, vai se beneficiar por muitas décadas ainda, né? Realmente vai fazer até como primeira linha, a ablação e a FA. Infelizmente, vocês nunca vão ver aqui, né? Quer dizer, não vem frequentemente, né? Aqui na HC, espero que não seja, até o momento não temos, né? Mas espero que não tenha. Porque a gente precisa de um tal de mapeamento eletrofisiológico, né? Durante a ablação, né? Então, é por isso que não está tendo ainda, né? Então, mas no privado é bem comum e indico, tá? Encaminhe para o eletrofisiologista. Não adianta encaminhar para a cardio, tá bom? Tem que encaminhar para o cardio eletrofisiologista para fazer essa ablação, porque é jovem, vale a pena para ele ficar livre da intimida. Porque se for ao contrário, eu tenho aquela pergunta, né? Será que eu posso tirar a anticoagulação fazendo a ablação? Será que estudo agora, coreano, que a pessoa estava 5 anos sem ter retorno da FA após a ablação, e a gente tirou e aparentemente não fez mal. Então, até a história contrária, a resposta é não tira a anticoagulação. Talvez a gente mude isso no futuro. Tem um estudo único que daí tirou e aparentemente foi bem. Vamos ver. Não tira ali também. Tá? Então, ó, drogas antiarrítmicas. Lembrei dessas duas aqui, né, pra gente, né? Propafenona e a medarona. São as duas que são utilizadas pelo não eletrofisiologista. O salbutamol deixa para o fisiologista. Propafenona pode usar se a pessoa não tem cardiopatia estrutural, e a medarona você vai reservar para quem tem cardiopatia estrutural, certo? E aí, isso é o programa aqui. Então, por que a gente vai mais para ilustração, né, da realidade, ó, você vai pensar, ó, se a pessoa tem insuficiência cardíaca, tem FA, você vai avaliar se por acaso ele poderia se beneficiar da ablação, ó. Esse aqui que eu também coloquei, que infelizmente a gente não tem, mas se beneficia muito quem tem CFR fazer ablação. Se não for o perfil não favorável, ó, droga antiarrítmica, a medarona é o primeiro lugar. Como não tinha cardiopatia estrutural, a propafenona era preferível, né? E aqui, tendo cardiopatia estrutural, a medarona é preferível, inclusive a propafenona é contraindicada. Você não pode fazer propafenona em quem tem... Alguém já prescreveu a propafenona aí? Então, repense um pouquinho, mas quando fica assim, realmente é relativamente tranquilo. Realmente é barato, custa uns R$40. Alguns pacientes nossos aqui podem se beneficiar. Especialmente, de novo, se o paciente tem aqui menos que um ano de FA. Ou presumivelmente menos que um ano, né? É aquilo que a gente falou. Um benefício no paciente prevenção secundária, principalmente, que é o controle de ritmo com antiarrítmico. A gente não tem ablação, mas tem antiarrítmico. Então, para fenômeno, custa nossos R$40. Tá? Então, beleza. FA no pronto-socorro. Isso aqui é bem carro-chefe para quem está, né, nessa fase de questão aí, vida de pronto-socorro, né, por enquanto, né, pré-especialistas ainda, né. Então, pronto-socorro é um carro-chefe que vamos embora, ó. O que eu tenho que pensar quando eu pego o paciente com FA no pronto-socorro? Instável, chocado lá, tá com a pressão de 6/3, né, tá realmente lá que tá elevado, tá roteado, tem investimento prolongado. Vamos cardioverter, né? Certo? Resposta não, geralmente não. Tá? Geralmente ele está séptico e tem uma FA de base e só está manifestando igual uma febre. Né? Geralmente o paciente tem um FA e está sangrando
E é igual um ataque cardíaco que você faria se você tivesse uma HDA e faz um ataque cardíaco da FA. Então, não deve achar que o culpado é FA. O culpado é hemorragia digestiva, o culpado é a sepse. Tá? Trate baseado no que a pessoa tem. Agora, não, é um paciente que não tinha, porque isso vai acontecer justamente quando a pessoa inicia a FA. Tá? Geralmente ela estava sinusal, aí ela começou uma FA de muita alta resposta, e aqui a tendência é ser alguém mais jovem, porque na prática a pessoa, o nó, como eu falei, vai degenerando e ele não vai conseguir passar tudo, né? Então ele vai estar meio protegido, né? Como você dá, né? Bloqueador, né? Ou até os dados, lá, o motivo do posto, passou até o LOL, para a hipertensão. Então, daí, enfim, iniciou o paciente mais jovem, que daí começou a FA, e daí fez a descompensação. Ou então, o paciente que é mais CFR, por exemplo, alguém já mais suscetível, né? E aí começou uma FA nova e daí não estabiliza. Ou seja, mais alguma questão assim, para você pensar em cardioverter. Né? Pensando que a FA é a causa da instabilidade, eu vou cardioverter. É exceção, unicamente. Diferente de uma TV, né? Diferente de uma FB, diferente de uma torsade, né? E aí, seu paciente está estável. O que mudou agora nessa diretriz é que passou seu corte para 24 horas agora. Então, você pensar, tem uma paciente que pode cardioverter com tranquilidade, é um holiday heart, né? Então, holiday heart, plantão de domingo de manhã, o paciente tomou toda na noite, era um paciente já bem jovem, não tem comorbidade, está com frente a uma FA, bem de Chagas Vasquez zero, e inicia menos de 24 horas, aí eu posso cardioverter mesmo. Pode ser químico, pode ser elétrico, é mais tranquilo. De resto, que a grande maioria, né? Realmente aquela questão assim, o paciente já tem comorbidade, será que não está entrando em ciência FA? E aí realmente é um medo, não se deve cardioverter sem saber com o transesofágico. De regra mesmo fazer transesofágico, né? E buscar a causa de base, né? Certo? Sempre TSH sempre é válido, uma troponina sempre é válido, quando a pessoa está infartando, um ventrículo pode infartar o átrio, né? Não custa nada fazer um FA também, né? Certo? É realmente comum a pessoa infartar e manifestar com FA, por exemplo. Ok, feito, ventriculares. Tudo feito aqui, gente? Né? Já? Bom, deixa eu dúvidas no final. Ventriculares, gente. Então, a origem é ventricular, né? Isso aqui é meio óbvio, né? Porém, como é que você vai saber? Porque essa é larga, essa é a tendência de ser, mas tem algumas exceções e a gente depois vai tentar pensar sobre isso aí. Mas se eu souber que é de origem ventricular, né? As opções são essas fissuras ventriculares frequentes, taquicardia ventricular monomórfica, taquicardia ventricular polimórfica e fibrilação ventricular são as principais. Né? São todas as principais. A ideia é, claro, que a instabilidade vai ter muito mais possível, realmente vai estar provável, né? Infelizmente ele é instabilizado, né? E aí dividir em com cardiopatia estrutural e sem cardiopatia estrutural. Quando não tem cardiopatia estrutural, é chamada idiopática. Né? Quem nunca viu a história do Lenz, testa de juntar um dia, tem problema de conversão, para todo mundo. Começou com uma TV, que ele viu lá com ótimo, e daí ele foi, bom, vou dirigir, né? Então daí, vamos lá. Então daí acabou que depois fez a cocardia, fez as lances, deu tudo certo. Então teve idiopática e tá tudo bem, certo? É relativamente comum. Não é tão raro assim ter uma TV idiopática. A TV idiopática é aquele que vem sem cardiopatia estrutural, certo? Então daí só, tem que pensar como abordar também, claro, que daí também o risco é bem menor também, né? Temos paciente ambulatório que eu acompanho também. Mas então a ressonância para ver se não tem uma cicatriz de miocardite, por exemplo, né? Uma infarto, é claro, que é o principal, né? Esse aqui é TV idiopática. Aqui, ó, gente, ó, tá? Sinusal. E aí, ó, o que marca para começar que ele é precoce, né? Certo? Que em inglês chama premature infection. E com que é largo é presumido que seja um de origem ventricular, certo? Pode não ser, sabia? Porque, ó, imagina se ele faz um bloqueio de ramo aqui. Bem porque ele faz um bloqueio de ramo bem só nesse batimento é um bloqueio de ramo. Sim, por causa que o período refratário, ó, ele estava esperando esse espaço aqui, ó, do anterior. Se por acaso ele vier antes, aí ele não estava preparado. Aí o ramo esquerdo estava assim, tipo, catando no chão as coisas ainda, né? Ele pegou de surpresa. Então, né, acontece que ainda, aí acabou que nesse batimento aqui o ramo esquerdo estava bloqueado. Ele ainda estava esperando que fosse dar mais tempo para ele acontecer. Então, é possível que seja uma supraventricular, uma seja supraventricular com uma aberrância, né? Certo? Mas, até que for ao contrário, é origem ventricular. Então, essa ventricular isolada, né? Porque só vem uma. Se tivesse duas, era variável. Se tivesse três, era... Não. Aí tá, fica para tirar. Então, esse determinado é TV. Por diferenciar TV, tem três já, tá? Três, TV. Três. Ok? Já fica já três, é TV. E trigeminada? Ou bigeminada?
Por incrível, ele é o inverso, assim, né? Quando, na verdade, a trigeminada, ele formou um trio, sendo que, na verdade, ele era um extracístole e dois normais, dois simultâneos. Esse que é o trigeminado, né? Certo? Então, na verdade, ele é até menos, né? O bigeminado é um extracístole e um sinusal, um extracístole e um sinusal. Então, o bigeminado é até pior que o trigeminado, né? Então, daí não tem nada a ver com eles virem na sequência. Eles virem na sequência isolada, pareada e TV. Se demorar mais que 30 segundos, aí é sustentada. Se for menos que 30 segundos, não sustentada, TVNS. Ok? Então, o que eu faço com isso aqui? Ó? É o seguinte, ó, isso aqui é muito comum, tá? Muito comum, tá? Porque todo mundo fala para parar de tomar café. Mas isso aqui é muito controverso, até para parar de tomar café. Então, na verdade, não é bem assim, tá? A primeira coisa que você vê muito essas tristes assim, ó, tenha calma, tá? A pessoa não tá necessariamente infartando. Pode ser que esteja. Pensa assim, ó, tem alguma coisa que está acontecendo agora, nesse momento que está agudamente, pode ser um sinal, por exemplo, como uma febre, por exemplo, do paciente, tá? Isso aqui pode ser que o paciente esteja infartando, pode ser que ele esteja com hipocalêmico, pode ser que ele esteja no nosso paciente aqui internado. Mas saiba que também que frequentemente isso que acontece no, né, se ele fizer roupa, que você fizer roupa, tá? Então realmente é bem comum. Então fica mais a pergunta assim, quando é que eu tenho que fazer alguma coisa para isso? Ter a noção, quando pegaram já em estudo, pegar o paciente com infarto do miocárdio em UTI, era uma época, inclusive, pré-cateterismo, por isso que eles tinham tanto isso aqui, né? Pré-cateterismo, pré-plastina. E daí você tenta fazer antiarrítmico, você causou mais mal do que bem. Né? Então, realmente, isso aqui mostra que é a febre e não a infecção de fato. Aí sim, às vezes, ela é a infecção de fato. Aí, ela, inclusive, vai chamar essa entidade chamada exercício ventibular frequente. E daí você está encarando como se ela fosse a doença de fato, tá? Quando é que eu tenho que fazer alguma coisa? Quando você evolui com você perde. Chama, inclusive, de taquicardiopatia. Né? Então, ela vai causando disfunção ventricular. Então, também lembra que quando alguém te perguntar, fala causas de insuficiência cardíaca de situação reduzida. Hipertensiva, isquêmica, chagas e taquicardias, né? Taquirritmias. Entre elas, essa síndrome ventricular, que na verdade, é a arritmia mais comum, né? Se eu vou falar qual que é a arritmia mais comum, é essa daqui. E qual a arritmia sustentada mais comum, aí é FA. Sustentada. Porque isso que não sustenta, né? Como a gente acabou de falar, ela é geralmente isolada, né? Não dá 30 segundos, né? Ela fica só realmente pipocando várias vezes por dia, né? Inclusive, ó, o que mais pode causar? Sintomas, né? Que daí vai dizer que é palpitação, né? Realmente vai ser alguma coisa de ataque, né? Então, palpitação é a principal. Mais de 10% em 24 horas também. Então, daí também isso aqui é o corte de quantidade. Tá? Nossa, mas tem quantos que é tolerável? Então, 10%. Se tiver, faz um router de quantos batimentos que vocês têm por dia. Você sabe quantas vezes o coração bate por dia? 100 mil. 100 mil, boa, Nicolas, boa. 100 mil. É só você pegar 70 BPM, multiplicar por minuto, multiplicar por hora, né? E 24 horas, né? Certo? Multiplica por... Então, daí dá 100 mil. Por que apareceu o nome meio muito bem redondo, né? Mas é uma média, lógico, o maratonista não vai dar isso no dia do maratona, né? Então é só para ter uma média, né? Mas então a pessoa vai ter uns 10 mil, né? Uns 10 mil batimentos ali, 10% disso é extracístole ventricular, bastante coisa mesmo, né? Então essa que é a ideia. Isso eu digo porque é bem importante, porque no Holter está na primeira página esse número. E na segunda página, que é a conclusão, está escrito assim, frequente. Ah, mas que é frequente, eu sei que é frequente, é quão frequente, né? Entende? Esse que é o problema. Está na primeira página. E às vezes não tem a primeira página, porque a gente tirou foto só da conclusão. Só da conclusão. E aqui, ó, tá lá na primeira página, tá? Por isso que olhe lá e vai estar lá. Vai estar assim, ó. Conclusão. Essa síndrome ventricular frequente 50 em 24 horas. 50 em 24 horas de frente é pouco, agora vocês sabem, né? Se o corte é 10%, se 10% do nosso coração bate 100 mil vezes por dia, 10% de 100 mil é 10 mil, então 10 mil seria um corte assim, se fosse para falar um corte. Estava 50, não 50 mil, só 50 mesmo. E é um corte que eles colocam lá, que é próprio do roteiro. Veio bastante, veio 50. Meu Deus, é muito pouco, né? Tranquilo, né? Para de tomar café, não, tô brincando. Então, medicamento, ó. Beta-bloqueador, ablação de coletologia, tá? Lembrar que existe uma opção. A opção de ablação de ventricular frequente é bem efetiva também. Realmente aqui é também outra opção boa. Essa aqui, gente, ó, estava sinusal, e aí aconteceu alguma coisa e começou uma arritmia, né? Certo? O que vocês acham que é? Vou falar primeiro mesmo. Respondeu certo o que era para responder, tá? É isso.
Ela está super confiança, tá? Mas assim também, na prática eu estava com o bebê. Tá? Na prática eu estava com o bebê, essa que é a resposta, tá? É para um pouco de tirar a ansiedade, justamente o contrário, né? Mas que vem ficar olhando. Não. Trata com o bebê. Trata com o bebê de volta. E como é que é o tratar com o bebê? É lembrar que pode ser que esteja sem pulso. Você tem que reanimar, então não faz sentido você falar tipo assim, olha, quero subir com a criança para bebê. Não, para deixar parado, tá? Massageia e cerebrina. Massageia e cerebrina. Indica bem assim, se você falar uma coisa sobre PCR, eu ia falar assim, ó, não esqueça do desfibrilador. Tá? Porque aqui na HC é muito comum que a gente, quando a pessoa tem PCR, ela está numa fase final de vida, na verdade, na fase final de uma condição, né, que estava realmente acontecendo já há anos, conhecida, e aí há dias ele está internado numa condição que já está refratária, e aí ele está parando. Certo? Isso aqui, na verdade, não espera que ela tenha fibrilação ventricular nesse contexto, ela vai ter uma acistolia e uma ESP, né? Um tipo não chocado. Mas lembra que, pelo amor de Deus, se você dá alguém na rua e caiu na rua, pode ser que a pessoa está fibrilando. Porque ela precisa de um desfibrilador. Tá? Não é intubação. Todo mundo lembra que alguém parou na rua é intubação. É imediato. Senão você pensa que a gente grave, você não tem intubação. Mas a PCR extra-hospitalar, a principal hipótese é ou ter impulso ou fibrilação vestibular. Tá? Então, essa aqui é a questão. Instável, cardioversão elétrica. Tá? Cardioversão elétrica sincronizada. Na estável, pode ser tudo. Pode ser tudo aqui, são todas opções. Amiodarona é opção, cardioversão é opção, adenosina monolaural é opção, por quê? Porque pode ser uma ataque de supercombinância. Mas eu ia falar aqui, ó, aqui na HC, pessoal, vocês veem a carta, né, falarem a mesma coisa, cardioverto paciente, porque é a oportunidade de você aprender também. E o paciente se beneficia porque é rápido e sai rapidamente da arritmia. Você pegou alguém que está lá na manhã, agora chegando em taquicardia que está palpitando assim lá. A pressão está tipo 90 por 60. Não vai estar tipo 18 por 8, né? Ela geralmente é meio pinçada, né? Porque não está muito taquicárdica, né? Ela está 10 por 7, por exemplo, né? Enfim, está pestado, né? Mas aí na prática, sei lá, você não viu todos os sinais de perfusão, viu a creatina, como está, não tem um refinamento tão grande assim, né? Enfim, cardioverta, paciente, porque é muito rápido, né? Você consegue fazer rapidamente e você já aproveita e já pega a mão. Normalmente vocês estão aqui para isso e para fazer o bem para o paciente também, né? Então, cardioverta, paciente estável também, tá? Mas aqui a dica, é uma opção bem viável, totalmente recomendada de diretriz. Pode cardioverter, ela vai com a supraconvergência, vai que não sei o quê. Calma, pode cardioverter já é o próximo slide. Então, ó, cuidado com o TT longo, porque aquela história, a arritmia do amiodarona nem rima direito. Então, nem faça isso, né? Cuidado com a amiodarona, que ela faz QT longo. Ah, é? A cromossoma da amiodarona. Nem rima direito. Então, não cuidado com isso aqui, tá? Então, por isso que daí, ó, cardioverter até estável, senão é uma dica prática, né? Tá? Passado a fase crítica, aí você vai estabilizar, né? Já está estabilizado, aí você vai pensar, será que era uma TV de fato, não era um ataque de superconveniência? Qual que teve um fator reversível, né? Que mesmo sendo uma TV, será que o culpado não é um infarto? Você tem que, na verdade, angioplastar o paciente, que na verdade não justifica uma arritmia primária, mas sim um infarto. Estava hipercalêmico, né? Estava com potássio de 8, e daí por isso ele chegou com TV. Se ele não chegar com potássio de 8 de novo, ele vai ficar bem, né? Só vai ter essa arritmia se ele ficar hipercalêmico de novo, dessa forma. Não tem uma cardiopatia estrutural, por exemplo. Ou sim, tem cardiopatia estrutural? Qual que é a perspectiva de vida, né? Tem um corte assim que é de 1 ano. Para você ver nossa paciente, finalmente. Então, deve estar indicado um CDI, antes de cardiopulmão implantado, né? Realmente, né? Essa aqui é a tua questão depois, tá? Então, não é para você, na hora da emergência, ficar pensando se está com supercombinação ou não, porque essa é uma dúvida da CDI. Tá? Mas vai implantar um CDI não vai, mas isso é coisa da enfermaria, né? Nem da UTI, não, né? Certo? Bradiarritmias, ó. Bom, tudo bem, gente? Foi? Tá aqui. Beleza? Brades. Ó, Brades, a divisão na tua mente tem que ser isso aqui, ó. Corta o coração bem aqui, ó. Se por acaso você está falando que é algo que é do nosso sinusal, ou é do sistema de condução do nó AV para frente. Certo? Então, ó, doença do nosso sinusal, problema na direção do estímulo. Problemas de bloqueio ventricular, problema da condução do estímulo. Qual que vai ser pior aqui, gente? Depois vai escolher para você ter uma, qual que você escolher. Não, né? Não, tem amarelo e o tem laranja não é à toa, né? E isso aqui também
É porque a paciente de idoso, né? Então, acho que você envelheceu, você tem lá seus 90 anos, né? Se Deus quiser, né? Certo? E, além disso, fisiologicamente, é por causa que você imagina se esse aqui falha, né? Aqui o nosso sinusal está falhando. Outra célula logo de lado pode assumir. Se essa aqui falhar, logo essa daqui pode assumir. Se essa daqui falhar, logo essa daqui pode assumir. Agora, imagina se todo mundo aqui está falhando, está bloqueado bem aqui, só tem o ventrículo para assumir, né? Então, realmente é bem pior, né? Quanto mais um, fica pior, né? Essa que é a ideia. Então, realmente é importante separar aqui nessa ideia. É um problema na geração do estímulo ou na condução. Nós estamos do nó sinusal. Ó, bradicardia sinusal, bloqueio da saída sinatrial também. Imagina que tem um sinusal, né? Ele pode ser porque ele não solte estímulo, ou pode ser porque tem uma camada, um contorno, aqui uma barreira em volta. Quando ele solta o estímulo, ele bate aqui logo dentro e não consegue prosseguir. Bloqueio sinatrial. Na prática, você não vai ver, na P, né? Síndrome taquibrádica. Na taquibrádia, a principal hipótese é uma FA, que está alternando com uma parada sinusal. Na prática, fisiologicamente, é porque o átrio é fluente, e aí o nosso sinusal não está mandando mais estímulo, e o AFA tomou como suplência, só que como essa FA é bem inicial ainda, não está totalmente remodelada, fica entrando e saindo de FA. Então, a hora que ele sai de FA, aí a brade sinusal, só que na verdade nem é bem brade, porque ele já está inibido, né? Porque o FA estava estimulando o nosso sinusal, né? Estava recebendo estímulo do FA, né? E a hora que a FA sai, o nosso sinusal está dormindo, aí faz uma assistolia por alguns segundos e tem síncope, né? A principal manifestação do síndrome taquibrádia é a brade, não o ataque. Né? Incompetência cronotrópica também é aquele conceito de quando você coloca em esteira, por exemplo, vai fazer esforço e não consegue subir a frequência. Esse é uma das fisiopatas da CFEP, né? Para quem não lembra desse tempo, você sempre está pensando assim, CFEP de astro não é problema, né? Mas um dos motivos de você ter CFEP, talvez, tentar que é relacionado também com idade, né? É de você não conseguir entregar frequência cardíaca e, consequentemente, débito cardíaco quando você é rígido. Então, vai ser uma das clínicas de ser, que vai ser o quê? Quando eu carrego compra no mercado e começo a sentir falta de ar. Às vezes é por causa de incompetência cronotrópica. O que isso não implica na prática é que o beta-block nunca foi indicado e nem será no SFEP. Porque a pessoa já está em incompetência cronotrópica, você vai dar mais o beta-block, que é o pior. O beta-block é o BCFEP, não o BCFEP, né? Ok, marco eletrocardiográfico, como a gente falou mais à frente, gente. Tudo isso aqui é dos nossos sinusal. Ó, não vai ter onda P ou onda P é reduzida em quantidade, né? Então, ó, tem pouca onda P, né? P que é RS, P que é RS. Só que imagina se tivesse surgido uma onda P bem aqui no meio, você ia ver o que é RS logo após? Sim, né? Porque ele consegue conduzir, né? Ele consegue conduzir. Se tivesse mais uma onda P aqui, ia ter o que é RS após. Aqui também, se tivesse onda P, também ia conseguir conduzir também, né? Esse é o nosso sinusal. E, em contraponto, os bloqueios autoventriculares. Tem todos aqueles que vocês aprendem, né? Também já, né? E aí é o seguinte, qual que é o marco eletrocardiográfico? Quem falou aí? Disjunção pequena. Isso mesmo, né? Tem onda P bloqueada, sem a resposta, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Aí, ó, quem consegue dizer qual é o diagnóstico aqui? Sim, mesmo aqui. Não. Oi? Ah, 2 2 para 1, 2 para 1, deve 2 para 1. As opções aqui, ó, acertou quem marcou que vai 2 para 1. Ó. Tem P e RS, aí tem manda P aqui, tá vendo? Ó? Esse aqui é bem pegadinho, esse aqui é nível desenho de card mesmo, que a gente colocar aí de desafio, tá? Passa batido, porque você for ver que é P que é RS, P que é RS, P que é RS, P que é RS, né? Se cruzar, né? Mas não vê que tem manda P bem aqui, ó, que não conduziu. Então, a marca da gravidade, se você for falar alguma coisa de bradiarritmias, procura uma onda P bloqueada. Procurar uma onda P bloqueada. Se você achar uma onda P bloqueada, isso é gravidade, né? Porque realmente, geralmente, é ruim. A exceção aqui de ter uma onda P bloqueada que não é normal é o bebê de Mobius 1. Mas que ele é muito chamativo, assim, por ter aquele fenômeno de Bachmann, né? Então, esse bebê é larga, Aí, de resto, todo mundo todos eles são ruins, assim, né? Principalmente porque não avisa, Mobius 2. Principalmente porque é um sim, um não, 2 para 1, né? Ó. Um conduz, uma bloqueia, uma conduz, uma bloqueia, um conduz, uma bloqueia, vai ver 2 para 1. No avançado, tem 2 ondas P bloqueadas na sequência. Você teria, tipo assim, P que é RS, P bloqueada, P que é RS. Né? Ou mais, né? E no BVT, você vai ter totalmente a desconexão, né? Isso aqui às vezes confunde com BVT, né? E quem disse que essa onda P já vez que é RS, né? Se por acaso tivesse meio que a onda P que é RS junto aqui, né? Apesar de uma estar perto da outra, está perto dentro de uma vez, né? De forma que a onda fisiologicamente não teria como uma ter conduzido a outra, né?
Então, esse aí confirma também que foi AVT também, né? E, finalmente, a FA de baixa resposta, como a gente falou, né? A pessoa A está 300, mas se ela está passando só 40, o ventrículo vai receber realmente 40 só, né? Então, fica em brade, mas com ácido fica lá 300, assim, né? E realmente é uma bradiarritmia, apesar do ácido estar em elevada frequência, né? Já para pensar como você pode também ter uma frequência atrial, uma frequência ventricular, e o que manda na sua frequência cardíaca é a frequência ventricular. Se teu ácido está batendo a 300, não importa, não é a frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca é a frequência do ventrículo. Você pode muito bem ter uma frequência atrial muito aumentada, inclusive com o ventrículo tratando pouco. Certo? Ó, essa aqui já bem atualizada também, o ACLS de 2025. Mudou umas coisinhas aí, se alguém perceber, avisa, levanta a mão que eu quero falar. Instabilidade, ó. Isso aqui já começou a mudar. E realmente antes era sintomático, né? Você estava meio sintomático, mas enfim. Instável, agora ficou fácil que é um instável, mesmo instável da TAC também, né? Então, a paciente está instável. Sinais de má perfusão, que são todos aqueles, né? Rebaixamento, dor torácica, congestão pulmonar e hipotensão. Isso aí é instável. Além, tá? Então é isso aqui, ó. Má perfusão é que eu coloquei para vocês, como vocês já são da clínica, é bem mais fácil compreender, né? Que na verdade a má perfusão serve o quê? Pelo enchimento, pelo rebaixamento, pela diurese reduzida, né? E estava tendo uma intoxicação postural, né? Falando que é queda em casa. E ser descompensado, daí você vai lembrar que pode ser que seja congestão pulmonar, mas pode ser que seja também próprio choque cardiogênico, seja, enfim, e ser descompensado em todas as superfícies. Isquemia cardíaca, você vai lembrar também que, lógico, pode ser uma dor típica também, mas pode ser que não seja uma dor tão típica, assim, se você conseguir encaixar que pode ter muita estabilidade de alguma forma, por má perfusão, e ser descompensado por isquemia cardíaca, todas elas são sinais de instabilidade. E aí, o que você faz? Por incrível que pareça, aqui, ó, você dá oxigênio, você monitoriza o vermelho e dá oxigênio, porque o oxigênio, às vezes, é a causa da bradicardia. Então, a hipótese é uma causa bem clara. Quem nunca, os R2 aí, a hora que estava entubando, ele começou a ficar bradicárdico, você pensa, meu Deus, tá bradicárdico. Ele vai ver, na verdade, sei lá, tá saturando, né? Porque na hora você tá demorando para entubar, você não tá conseguindo, né? Além do lado cianótico, além de, tipo, o tempo que está passando, ele já começando a ficar bradicárdico. Então, essa aqui é a bradicardia, uma das causas é a hipóxia, né? Aí, você dando oxigênio, ele já vai melhorando. Por quê? Porque então, às vezes é uma hematoma de pulmão, às vezes é uma pneumonia, né? Seja de qual for uma causa pulmonar, tem que tratar a causa de base, né? Então, é por isso que ele fala só, dê oxigênio, para você já começar a ver se não é isso aí. Entubar, oxigênio, né? VNI, né? Aí, caso você mantenha instável, de fato, passou essa fase, aí você vai para a atropina. A atropina, isso que mudou também. Quem lembra? Isso mesmo, né? Antes era meio, né? Era meio, né? Era meio esposa. Isso mesmo, já direto com 2 ampolas. Com 2 ampolas, de cada 3 a 5 minutos, 3 vezes. Se não respondeu, aí você vai para marcapacidade cutânea ou adrena. Aí também é outra dica prática aqui, ó, aprenda a usar o marcapacidade cutânea. Não é difícil. Marcapacidade cutânea não é difícil, tá? Utilize. E por fim, se não respondeu, marcapacidade venosa. Dá para saber a letra lá mesmo, não é, também. E as causas? Vamos pensar aqui, ó, degenerativo, como a gente falou, é o principal. Também infarto, especialmente coronária direita. Aquela história de que a pessoa tem AVT e não vai responder a atropina, ela é fake, tá? Na verdade, se por acaso foi uma coronária direita que está ocluída, né? Ocluída, infarto de coronária direita, e você faz a atropina, ela melhora na hora. Então, daí, na prática, também até a angioplastia, claro, da coronária direita, já vai, abre o vírus, sai do AVT. Na hora, na hora, na hora. Ele reperfunde a coronária direita e deixa de ter o AVT. Não vai ter todo. Então, tem várias causas aqui que não vai merecer marca-passo, né? Se por acaso é um medicamento que estava causando, lembra aqueles todos que a gente, né, pensa cardiologicamente, que fazem brade, mas também lembra do Alzheimer, né? Porque ele, como é colinérgico, tudo que é colinérgico, ele faz bradicardia, né? Então, também entra nesse contexto. Hipóxia e sobreeletrolítico também, né? Ok, terminando, chegando ao final, gente. Acho que é o último desafio, assim. O último desafio na área para jogar. Ok, gente. O que é o diagnóstico? Ela é difícil. Depois que você viu milhares de vezes que tem cardiologista. Marca-passo, boa! Tem um bem descontroladinho pequenininho aqui, ó. Mas não é isso que marca só, tá? O que marca é que parece um DRE, que parece um DRE bastante. Só que ele é meio brade, assim, com 60 de frequência.
ele tá bem fixo, né? Que tá ali em cima também tá 60, aqui bem bonitão também, daí isso também já fica pra dica, tá? Então, tipo assim, cravado em 60, 1,70. Tem cara de PRE, mas, sabe, né? Mas ele é estimulado por DP? Ó, né? Fez um curso, né? Eu lá dei. Isso. Não, mas pode até ter. Pode até ter. Por isso que parece muito PRE. Não. Ó, tem até ter. Já explico, então, se você não já falo, tá? Mas, ó, V6, como é que é o V6 do PRE, né? Tem torre. Ele é risão bem alta, em formato meio quadrado, assim, a base larga, assim, ó, em formato de torre. Torre é bem positivo e quadradinho, né? Então, tipo, aí ele tá bem negativo, assim, ele deve ser marca-passo, na verdade. Mas, enfim, é só olhar palpar, né? Só olhar e palpar. Fica a dica, se você entrou na dúvida se é um BRA marca-passo, é mais fácil ver se você tem marca-passo. Ah, mas não sabe dizer. Palpa, mas você, vai ter uns que estão no abdômen, tá? Primeiro cuidado, porque às vezes você vai como colocar nessa loja. Pode uma loja abdominal, por exemplo, criança, né? Coloca a loja abdominal que cresce, né? E, enfim, ele precisa. Tá? Então, olha aqui, ó, certo? Marca-passo. Acabou, né? Não, essa foto nos traz muitas informações. Quais são elas? O que dá para saber? Tem 2 eletrodos, boa! Ó, é o seguinte, ó, a maioria dos marca-passos, eles estão em VT. VT estimulam V quando sente o átrio e dá um trigger, né? Então, a primeira letra é onde estimula, a segunda letra é quem sente, e o T de trigger. Então, eu sinto o átrio e dou um trigger no ventrículo, né? Eu sinto o átrio, ele está com esse aqui, ó. Então, o lado P até sendo usado, inclusive. Esse cabo serve para sentir. Aí ele sente, né, eletrônica, volta e estimula o ventrículo. Toda vez que sente um átrio, aí ele sobe e desce no estímulo do ventrículo. São VAT. São mais comuns, né? Porque geralmente a indicação é BAVT, né? A pessoa está com BAVT, sente o átrio, volta para lá e desce aqui pelo cabo, né? Para aí você conseguir pular esse processo por aqui, né? BAVT. Então é um VAT. Marca-passo em VAT é o mais comum, né? Dupla câmara, né? Certo? Você fica em dúvida se tem outro cabo aqui, ó. Às vezes olha aqui, ó, na loja, que você consegue ver que tem 2 cabos aqui, né? Certo? Então, esse é o marca-passo. Ele serve para tratar pragas, né? Certo? Ok. Esse aqui. CDI, boa. Por quê, velho? Isso. CDI. Tratamento de arritmias ventriculares. Se a pessoa entrou em TV, ele vai lá e dá um choque através aqui do córeo, né? Você cria aqui, ó, um choque nesse ponto aqui, ó. Né? Então, tem 2 pás, né? Uma pá nesse córeo e a outra pá em outro córeo aqui, né? Então, ele consegue dar um choque, porque a pessoa fica monitorizando se a pessoa tem TV. Nesse caso, interessantemente, provavelmente ele não precisa de marca-passo, inclusive, ele tá só um cabo, que é só para esse cabo sentir, né? Porque ele não quer ficar estimulando também, né? Enfim, daí tem o COI e vai CDI, né? E esse aqui? Faltou? Assim, por quê? Aham. Como é que funciona? Vai estimular os dois. Ó, onde que estava esse cabo? Estava onde aqui, né? Esse aqui estava onde? Átrio? Aqui. Que átrio? Em 2. Tá direito, né? Tá no lado direito. E aqui tá no VD, lá no ventrículo direito, né? É melhor que fique nas câmeras direitas, porque se coagular um pouquinho no cabo, né? Que tá dentro do ventrículo, né? Se coagular, ele vira um TEP no máximo, né? E não um AVC, certo? Então, por isso que geralmente são nas câmeras direitas, certo? E esse aqui também tá no VD só, é um cabo único, tá no VD. E o outro tá até com legendas, né? Onde que tá esse do VR aqui, se a gente sabe, para quem acertar, ganha um chocolate. Pode do meu carro. Provavelmente não. Ele pode ser epicárdio, ele pode vir aqui, assim, pelo subcutâneo e parar aqui, assim, né? Pode ter ele no subcutâneo. Então, quando ele entrou pela veia cava superior e foi para cá, ó. Tá no seio coronário. No seio coronário é a veia do coração, né? Algumas coronárias são as artérias do coração e o seio coronário é a veia do coração. Então, ele tá do AD, ele chega lá no VE, né? Ó, tá passando aqui por trás, ó, dá pra ver que tá no seio coronário. Certo? O que é importante, ó, ele trata CFR, né? Não tem nada a ver com arritmia. A questão é, assim, de ter uma arritmia, né? Na verdade, é que ele tem que cada batimento tem BRE, e aí como ele contrai, em vez de contrair assim, ele contrai primeiro o septo e depois a parede lateral, aí para ele não fazer assim, ó, que o importante para você contrair isso, tem que reduzir a cavidade interna, né? Mas se você contrair assim, ó, né? A cavidade interna manter, né? Então, você tem que botar um eletrodo bem na parede lateral, para fazer que tem um estímulo de cá e um estímulo de cá no VD. A gente faz assim, ó. Você contrai ao mesmo tempo. É o tratamento da insuficiência cardíaca, e não bem da arritmia, na verdade, né? Certo? Para terminar, eu tenho um mapa completo aqui das arritmias. Logicamente, não são todas, né?
Mas mais para vocês terem essa noção, né, porque na prática, quando você tiver lá uma arritmia, para e pensa assim, é um ataque ao brade, tem que esse estreito ao largo, e você acha que o problema está no nosso nasal, porque aqui não tem onda P, ou é porque tem onda P e não vê o que é depois, né? Aí você vai tentando ver com calma. Certo, gente? Não, mas não vai acontecer. Com 110, 110, né? Menos 110. Mas se você ficar com muito medo, pega com Holter, né? Você tem que saber a média, não só uma foto, né? Vai saber no período médio, se ela não tem média, é menos 110. Mas não vai. Esse do Race que mostrou, assim, que eu mantendo ali 109, você vai estar bem estável, não vai casar para certo, não vai ser. Eu tenho duas dúvidas, doutora. É sobre a prática mesmo. Na cena, queria ver se tem algum embasamento. Não, nas UTIs. Lá, entubado por qualquer motivo e tudo, e daí aparece uma FA. E, tipo, não estabilizou nem nada, a gente precisa reverter ele com uma melhorona. É que é assim, né? Ó. Duas questões. Uma, você tem 100% de segurança pela diretriz? Não. Porque lá está dizendo assim, em menos de 24 horas, só com chá de gás zero. Seu paciente não deve ter chá de gás zero, né? Não tem, se tiver. Essa que é a questão, menos de 24 horas, chá de gás zero. Pode ver. Aproveita praticamente a hora, acabou de ver, começou, chá de gás zero, né? Mas é outra coisa que você não vai estabilizar. Se estabilizar também você tem que já saber, né? Que daí você correlaciona claramente, né? O paciente já estava estável, né? Estava entubado, sepsis pulmonar, por exemplo. Estava estável, com grau de hora 10, por exemplo. Aí ele começou a FA e daqui a pouco ele está na hora 25. Então, nossa, passa do cardiaco, né? Isso aqui mesmo, minha dúvida é se está estável, um vozinho, que provavelmente é uma resposta. Tem um trial também bem interessante, que nos deu muitas respostas bem interessantes, que se chama Race 7. Esse, quando alguém fala assim, Race 2, geralmente, na verdade, tem um grupo que eles estudaram sobre FA, só que em vários contextos, né? Então, ele fez, tem todos esses, né? Mas o subset do grupo Race, né? Ele testou assim, será que vale a pena eu só fazer um método bloqueador? E daí, na verdade, que vai sair sozinho, né? Provavelmente. Geralmente, quem tem aquela paroxística, e justamente você viu começar, ele fica entrando e saindo frequentemente. Assim. Não é uma coisa que você, nossa, eu fiz uma vez na vida e eu vi quando isso aconteceu. Porque, na verdade, já teve só 3 vezes essa semana e você viu acontecer. Então, na verdade, é fazer mais um bloqueador, porque já diminui a responsabilidade enérgica. Se você puder, né? Não sei se está chocado com a hora, nem sei se faz muito sentido, né? Mas, ou só observar. A resposta foi que a grande maioria desistiu sozinho. E nesse estudo é bem interessante que, como o corte era 48 horas, né? Aí eles falaram assim, ó, volta daqui no máximo 48 horas que começou, né? Digamos que ele começou de tarde, o paciente veio à noite, né? Então, antes de dar 48 horas, assim, início da arritmia, você volta aqui que eu vou ficar de 40 se você não tiver saído. E aí precisou fazer isso em poucos pacientes, percentual baixo. Boa parte do pessoal, na hora que ele voltava no pronto-socorro 48 horas, menos 48 horas depois, ele precisou sair sozinho. Então, o que fica talvez é para você também observar. Mas, se você quiser fazer, você tem que ter aquela coisa, né? Realmente, né? Você vai percebendo o paciente instabilizado, o paciente muito grave, né? Não é uma resposta perfeita, não é. E a minha segunda dúvida é se na prática mesmo o uso de beta-bloqueador crônico causaria um bloqueio maligno ali intratentorial ou costuma fazer mais benigno? Os bloqueios do beta-bloqueador, Isso. quase, ele tende a ser no 9, né? Isso daí é baixo e alto. Por incrível que pareça, é uma confusão assim bem, porque também você olha bem microscopicamente aqui, né? Na hora que a gente está vendo o coração assim, ó. A gente olha o nosso sinusal bem certinho. Opa. Bem certinho, assim. Isso aqui é infranodal ou é, digamos assim, ele é nodal, né? Ele é nodal, né? Que é isso que está acontecendo, né? Quando é bloqueador, ele age nodal. Ele é, digamos, infra ou supra, né? Ele está... Suprariciano. Isso mesmo, suprariciano. Essa que é a resposta, né? O riciano está aqui, né? Ó.
Eu era superficial. São benignos. Lembra que tem muito bom, por exemplo, né? Lembra que está estudando agora. Questão de amizade, né? Então é isso aí. Mas na prática não precisa, né? Faz a treina, não puxa, né? Na estratégia de controle de ritmo, o paciente, por exemplo, chegou lá e precisa estar com FA. Eu quero controlar ritmo com o próximo. Por exemplo, ele não está formulado ainda. Vou começar agora. A gente quer agora de formulação. Você tem esse medo de começar com uma ritmo e ficar divertido, improvisar? Sempre na programa mesmo naquele 24 horas, aplica o inoxidante, né? Então, o Holiday Heart, ele tem já as zeros, menos 24 horas, aplica inoxidante e aí cardioverso. Nem que seja questão de minutos antes. Uhum. E daí, na realidade, tem até uma discussão, se esse cardioverso zero precisa de calcular as 4 semanas após, né? Ou não, né? Na diretriz fala que o cardioverso zero, mas não precisa. Acho que é melhor deixar para ter dúvida também. Eu estou perguntando aí, você sabe fazer certo? Respondi a tua pergunta aí. Acho que sim, mas, por exemplo, eu posso começar as duas, a de coagulação e a ritmo junto, assim? Você está falando uma regressão química também, né? Seja química, aplica imediatamente antes e pode fazer já. Mas, por exemplo, eu quero manter o controle de ritmo louco para receber pela semana. Sim. Daí, precisamos dois juntos. Ou tem que fazer a coagulação por tempo, esperar. Ah, não, entendi agora. Não, daí você segue o mesmo fluxo lá do outro, né? E aquela hora que você estava aqui, ó, achando que não zero, né? Então, daí você tem que seguir aquela ideia. Aqui eu até coloquei necessariamente transesofágico, não. Imaginando fazendo transesofágico que não zero, né? Um ou mais, né? Transesofágico. Se tem um transesofágico negativo, aí seja com antiarrítmico ou seja com cardioversão elétrica, você tem que ter essa seguração. Posso só complementar essa dúvida, uma questão que é muito rápida, né? Principalmente esse conceito de mediação de consequência secundária, né? O paciente teve uma reversão espontânea de ritmo para sinusal. Então, como complemento desse olhar, o paciente fez o FA e reverteu espontaneamente para sinusal. O senhor idoso, polimórbido com uma pneumonia, né? É um cenário em que eu sempre tenho muita dúvida, assim. É feita a milarona lá, eu tenho em dose de ataque, depois a gente recebe o paciente em dose de manutenção, né? Então, a primeira dúvida é, essa milarona se justifica em 100% das ou em quais cenários a gente realmente deveria considerar, né, de fato, a milarona? Porque o que eu vejo na prática é que ela é aplicável 100% das vezes, aqui na nossa realidade. A gente está fazendo certo, poderia fazer melhor. Acho que eu diria que é tomar cuidado porque ele é beta-bloqueador, né? Então, o efeito beta-bloqueador vai acabar mais mal do que bem. Mas eu também tenderia a saber reverter, sabia? Porque também quanto mais tempo você ficar se bloqueando, daqui a pouco não, né? Acho um pouco ruim também. Mas a gente aproveita que foi no ritmo celular e complementa com a... Tá. Se for, digamos, for espontâneo, né? Aí sim, aí acho que bem liberal para se fazer, né? Não há também recomendação assim, fortíssima para se fazer, não, mas a tendência é fazer, né? Sim, visto que né, você já reverteu e o paciente está tendo FA, geralmente quem está tendo FA não tem, não é alguém que foi muito focal, geralmente alguém que era por seguinte, né? Foi disposto, né? Eu falei que não também. E não está enganado, não tipo de uma recomendação fortíssima também, não, mas eu falei. Bom, deixa eu falar, deixa eu falar, vamos lá, vai. Só que acho que vai mesmo para a dúvida que o Heitor falou. Ele teve um caso na UTI que a paciente estava com FA, fez uma PV, sei lá, esquisitíssimo. E aí ela tinha uma pressão de ação reduzida. Então, a gente tem, assim, eu particularmente tenho receio de botar choque em um paciente com um coração muito alterado, assim, uma pressão de ação reduzida, ela estava estável naquele momento, mas a gente optou por fazer a amiodarona e deu tudo certo, sabe? Só que eu não sei nada assim, tudo bem eu dar o choque nessa paciente, fazer a cardioversão, fico mais seguro de fazer a amiodarona, porque parece que ela vai parar. Se eu chocar, sabe? As recomendações de cardioversão são porque não faz antiarrítmico, porque o antiarrítmico causa instabilidade. Entendi. Né? Eu coloquei lá na TV estado cardioverter, porque cardioverter é mais seguro do que você fazer antiarrítmico, né?
O que não é seguro da cardioversão é a aceleração. Principalmente se você não tem controle da via aérea. O BO aqui da gente, para vocês aprenderem a cardioverter, não é a pessoa que cardioverte, é o R2, a R2 que cuida da via aérea. Essa via aérea, que quando cai é vazio, esse que é o problema. O paciente que já está entubado, com sedado, já está tentando cardioverter elétrico. Olha isso, pelo menos, que a gente quer fazer, né? Nesse Não é caso, uma grande ela não estava entubada, mas a gente era mais, eu sempre quis tirar isso, porque eu vi poucas vezes, né? E às vezes que eu vi, geralmente é o coração que está por trás. E muita gente fazer a cardioversão e virar um. Estudo de protocolina é baixo depois de cardioversão elétrica. Está 70, assim, né? 100, né? Vai ser lá 100 mil de protocolina. Não vai lesionar muito de coração com cardioversão. Eu tenho as duas drogas, eu tenho dopamina e eu tenho adrenalina no meu serviço. Tem algumas aqui, por exemplo, tem superioridade usar uma ou outra, ou ainda não? Nossa, estava ouvindo ontem, mas esquece do Incor lá, só que puta. Mas vai pensar por quê? Eu acho que talvez a gente devesse fazer isso também e falta colocar na diretriz. Talvez, enquanto você usa do mundo, aí você fica acostumado, tem mão de dopamina. Agora, daí, quando você está usando adrena e dopa, é aquela doideira de dopa que acaba com a dose de dose alfa, dose beta, dose alfa, né? Adrena tem o meu medo, que é muito, uma droga muito suja, né? Então, porque, sabe que quando a gente faz doputa, pensando em inotropismo, em contratividade, o efeito colateral é a taquicardia, né? Você para porque dá para muita taquicardia. Acho que a gente deveria pensar lá no doputa, sabia? Isso aí você já está na fundo. Mas se eu for comparar assim, entre as duas, do que tem no protocolo do ACLS, Não não tem com a mesma evidência, com a mesma força. Né? Sempre vai ser naquela história também da TV estável, que tinha todas aquelas opções, a escolha que você está mais habituado. Tá. Por isso eu digo, eu tenho que ensinar ninguém gasta para fazer a conversão, por exemplo. Pessoal, fazer uma pergunta rapidinha. É sobre Flutter. O que eu poderia deixar de mensagem para o pessoal sobre o Flutter? Nossa, Flutter eu ia dizer assim, olha a parede inferior. T2 e 3 ABF. É onde está o da F. É onde está o da F. Porque se você não olhar a parede inferior, você não vai fazer diagnóstico de Flutter. Em relação a cuidados, é realmente sempre procurar solução definitiva, aquela lógica de que, enfim, é muito responsivo à montagem metodológica. A ablação aqui do hospital, tá, gente? A ablação de Flutter é super efetiva. A ablação de Flutter, e aqui no hospital faz. A ablação de TAC supra também é super efetiva e aqui no hospital faz também. O paciente vou deixar com uma incapacitante escutânea. Estou pensando esses dias. Eu deixo assim para ele para fazer assim, uma sedação leve, assim, sem que ele rebaixe, mas também que ele não fique sentindo choque. Porque eu acredito que tipo, uma rotina de iodo vai ser suficiente. Tem que dar uma sedada. Na prática, tem que usar. Dica prática, ó. Vai mais da droga, na prática, vai mais da droga. Se você está atento à refratariedade da droga, que sabe, já foi ali do né, da droga, que fez o grupo, né? Se já está tendo a refratariedade, pede para a aprende a usar, mas isso já chama e vão passar para os idosos também já. Mas na prática é muito pouco efetivo, isso é muito ruim, ou muito pouco efetivo. A gente tem muita dor, muito efeito colateral e muito pouco efetivo, não captura. Lembra que mesmo se você capturar capturar elétrico, né? Você tem uma grande pica que ganha depois, às vezes não tem ponte também, então você tem uma captura elétrica e não mecânica. É muito, assim, inefetivo. Nossa. Aí eu ia falar assim, na prática, dá para você tentar fazer uma bomba de morfina, bomba de penta, mas é ruim, você faz de toda forma. Eu estava pensando nisso, cheiro de grupo assim, boa, mas o risco dele baixar. Então, Por isso na prática vai mais droga. Nos 4 anos de UERJ, eu levei mais pacientes pulando por uma base de sangue na repercussão do que realmente explorando a prática. O presonando é legal, porque isso não aparece também na prática deveria ser uma prática como médicos internistas também. O central com uma Na matriz, né? Você leva a matriz do R2, a primeira matriz do R2 lá é mais para isso. o paciente lá é padre,
começou a fazer uma FA, podendo ser uma FA mais compensatória, mas se eu suspeitar que essa FA tática contribuindo para o choque. Mas ao mesmo tempo vai arriscar no carga vertebral, porque eu não sei há quanto tempo, mas ele também está chocado no fazendo do operador. Você vê, assim, às vezes na prática, de bala, se matou esse baque, já viu da luna, para tentar segurar um pouco, mas claro, correndo risco de reverter. Mas não sei, matou de baixo, alguma coisa assim. É porque você vai fazer uma bomba, né? Você faz um incremento, você vira um bolo? Não sei. A indicação é séria, quando você quer fazer a pergunta aqui, né? Pra quem não sabe, é sempre bom, é o seguinte, né? O irmão bola, em 250 por pizza, né? Por glico, na garota já tem glico, garota já tem glico, né? Então, realmente não vai ser, porque se você também não bola, acho que é um tema melhor o microfone. Dúvida, gente? Algum caso aí? Não, então, gente. Aí, vamos passar aí. Beleza, padre? Peraí, daí, tá? Igual. Ah, tá.